Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para responder algumas perguntinhas. Em um vlog eu pedi para vocês fazerem perguntas para mim de qualquer assunto que vocês tivessem dúvidas. Pedi para vocês fazerem aqui no YouTube, no Instagram e na fanpage também. E hoje eu vim aqui responder algumas perguntinhas de vocês, tá ok? Tem algumas perguntas aqui que estão repetidas e talvez eu só fale elas rapidamente apenas para poder agradecer e mandar um beijo para quem me fez a pergunta, tá ok? E para começar o vídeo, eu vou responder uma pergunta que vocês me fazem muito, que é me perguntando se eu tenho medo, se eu não tenho medo do tsunami e dos terremotos. Eu sempre respondo pra vocês que medo a gente tem, né? Se eu falar que eu não tenho medo, eu vou estar mentindo. Mas eu acho que essas coisas podem acontecer em qualquer lugar. O tsunami não é uma exclusividade aqui do Japão. Aconteceu aqui no Japão, mas não é uma exclusividade do Japão. Pode acontecer no Brasil também. E não é algo frequente, né? Quanto aos terremotos, aqui no Japão sim, tem bastante. Aqui onde eu moro, graças a Deus, não tem muito essas coisas. É bem difícil ter, e quando tem, geralmente é fraco. Desde que eu tô aqui, que eu senti um terremoto forte mesmo, acho que foi uma vez só. Então aqui onde eu moro, graças a Deus, é bem mais tranquilo. E hoje, por coincidência, está passando um taifu aqui, que no caso seria um tufão no Brasil, eu não sei como que fala. E eu filmei um pedacinho de como tá o tempo lá fora neste exato momento. Eu vou mostrar pra vocês. Oi! Vocês sempre me perguntam se eu tenho medo de tsunamis e terremotos aqui do Japão. E como hoje eu tô gravando, justo hoje eu estou gravando um vídeo de perguntas que vocês geralmente fazem pra mim. E por coincidência hoje está passando um taifu aqui, tufão que fala em português. E eu queria mostrar pra vocês como que fica o tempo, ó. Pra começar, a maré, eu moro do lado do mar, tá cheio. E olha o tempo. E o vento fica bem forte, por isso que eles pedem pra gente não sair de casa quando passa a luz. Quando passa terremoto, quando passa esses taifu. Ó. Vocês viram? Fica um tempo parecido de quando tem os temporais, os vendaval aí no Brasil, né? Eu tenho um pouco de medo porque a minha casa aí no Brasil já teve temporal e levou minha casa toda, a gente perdeu tudo, então foi bem triste, isso me deixou um pouco traumatizada, né? Mas enfim, então essa é uma das perguntas que vocês mais me fazem e eu queria responder ela primeiro. Vamos lá para as perguntinhas. Vitória de Luna me fez uma pergunta sobre essas fraldas não machucam o cachorro, não? Não, Vitória, essas fraldas são próprias para cachorro e tem fraldas próprias para machinhos e fraldas próprias para fêmea. E são produtos de qualidade aqui do Japão. No Japão aqui, eles cuidam muito bem de cachorro, cuidam tão bem quanto de uma criança. Então, a mesma preocupação que eles teriam por uma fralda para um bebê, eles vão ter para cachorro aqui com certeza. Então, não machuca não. Beijo, Vitória. O Douglas Moraes me perguntou, beijo Douglas, por que o Miguel usa fraldinha? Douglas, o Miguel usa fraldinha porque ele é um cachorro muito sem vergonha. Ele não aprendeu a fazer xixi no lugar certo. A gente já tá com o Miguel já tem 2 anos. E mesmo assim ele não aprende a fazer xixi no lugar certo. Eu não sei se foi porque quando nós pegamos ele, a gente trabalhava. Então a gente não ficava em casa. Não pôde dar aquela educação pro cachorro de ficar em cima e tal. E agora aqui nessa casa a gente também não consegue. Eu já comprei de tudo, aqueles spray dos que pode, dos que não pode. Já fiz isso, já fiz aquilo. Muita gente pensa que é preguiça ou sei lá o que da gente, e não é, porque fralda custa dinheiro. Eu preferi que ele fizesse xixi no lugar certinho, né? Além de que pra mim seria muito mais fácil. Mas como ele sai mijando na casa inteira,
a gente preferiu colocar fralda nele pra não ficar se estressando e acabar brigando com ele por coisas desnecessárias, né? Então, por isso que ele usa fralda. A Chipando Casais perguntou: Poli, como foi pra você chegar aí no Japão e se adaptar com a cultura daí? E o seu marido tem parentes aí? Bem, um beijo. Pra mim foi muito tranquilo a adaptação, porque eu sou uma pessoa que se adapta muito fácil aos lugares, eu não fico sofrendo com essas mudanças de ambiente. E quando eu cheguei aqui a primeira vez, eu só me sentia muito sozinha. Me sentia muito sozinha porque eu não tinha amigos nem nada, eu mal comecei a trabalhar e já engravidei. Então, isso foi a parte mais difícil pra mim. E quanto à adaptação, assim, normal. E o meu marido tem parente? Não, não tem parente aqui. Aqui a minha família é só eu, ele e o meu filho. A Núbia Barbosa me fez algumas perguntas. Beijo, Núbia, muito obrigada pelas suas perguntas. O aluguel de apartamento ou casa são caros aí? Em média, quanto? Eu ouvi dizer que não tem atendimento médico totalmente gratuito. Não, peraí, tem muita pergunta, eu vou responder um pouco de cada. Se o aluguel de casas e apartamentos são caros. Eu acho que depende, é igual no Brasil. Você vai encontrar os caros e vai encontrar baratos. Aqui, especificamente onde eu moro, eu acho o aluguel das casas aqui caro, o aluguel dos apartamentos caro. Você encontra baratos, tem um ou outro apartamento que você encontra barato, mas eu vou estar sempre dando exemplo o que foi pra mim, o que eu passei e os que eu morei, tá? O meu último apartamento, a gente pagava nele de aluguel 50 mil ienes. Eu vou pôr aqui na tela pra vocês quanto que dá mais ou menos em reais. E ele era apenas 2 quartos e uma cozinha e um banheiro. Então eu achava um preço bem caro para um apartamento tão pequeno. Mas tem apartamentos mais baratos. Eu ouvi dizer que não tem atendimento médico totalmente gratuito, mesmo em hospitais públicos. É verdade? Sim, é verdade. Aqui em todos os hospitais que você for, você vai ter que pagar. E para as pessoas que não têm plano de saúde, a consulta sai cara. Então, por isso que a maioria das pessoas aqui no Japão tem plano de saúde. Qual seria a média do valor de um plano de saúde? Eu já tive o Kokumin Hoken e o Shakai Hoken, que são os 2 planos mais usados aqui no Japão. E nos 2, em média, eu paguei mais ou menos o mesmo valor, que era 20 mil ienes. Também vou deixar mais ou menos, tá, gente? Quanto que é o valor aqui na tela pra vocês, hein? Dica de usar a sobrancelha mais grossa. Só que eu não uso porque eu não gosto, tá, gente? Eu prefiro ela assim. E ela me pergunta também, no Brasil, em alguns lugares as pessoas vendem coisas na própria casa, tipo doces, roupas e até mesmo fazem coisas, unhas, sobrancelhas e etc. Colocam uma plaquinha na porta da casa. Aí não pode fazer isso ou simplesmente por não ser da cultura, hábito ou existe? Obrigada, beijos. Em caso de japonês, eu nunca vi. Tem casos das pessoas construírem uma clínica, mas tipo, já é um salão comercial e eles moram em cima, então é uma coisa já mais profissional. Agora, essas coisas, eu sei do que você tá querendo se referir, tipo, pessoa que vende Avon no Brasil, essas coisas, né, que põe a plaquinha. Isso eu nunca vi aqui, eu não sei se tem, mas eu nunca vi. Eu sei que tem os brasileiros que trabalham em casa, assim, que faz também sobrancelha, unha, essas coisas. Porém, também não põe a plaquinha, não. Não sei se isso pode. A Brenda Rodrigues me perguntou... Um beijo, Brenda. O seu marido aceita de boa você gravar vídeos? Sim, ele aceita. Ele não gosta muito de aparecer porque ele tem vergonha, ele não se sente confortável diante da câmera, mas ele super me apoia. Às vezes a gente sai e ele pergunta, você não vai gravar não? E não sei o que. Ele mesmo já me incentiva e ele mesmo entra no clima, sabe? De saber que vai gravar e tal. Então ele me incentiva muito, sim. Moda e beleza. Beijo. Poli, como você faz pra sua vida não cair na rotina? Eu não faço, a minha vida é uma rotina. Apesar de eu não gostar de rotina, quem tem criança tem que ter rotina. Se você não tem rotina, fica muito difícil de você educar uma criança e você criar um ambiente familiar para ela.
Agora que o Luiz Henrique está de férias, ele tá com os horários dele bem bagunçado, assim. Bem bagunçado que eu digo, tem dia que vai dormir tal hora, tem dia tal hora e tal, acorda tal hora, não tá tendo muito horário pra nada. Mas no normal, quando ele tá estudando, ele tem hora pra acordar, tem hora pra dormir, tem hora pra comer, tem hora pra brincar, tem hora pra tudo. Então a minha vida é rotina, sim. A Isabela Lins me fez várias perguntas pelo Face. E já tem um tempinho, só que eu pedi pra ela esperar que eu ia gravar esse vídeo. E ela me fez perguntas que muitas pessoas também me fazem. Um beijo, Isabela. É Isabela? É, Isabela. O que você fez com seu primeiro filho que faria diferente com a Liza? O que eu fiz que eu faria diferente? Sinceramente, eu não sei te responder, porque eu acho que com a Liza vai ser mais diferente assim nas minhas atitudes mesmo. Porque eu costumo até brincar que o Luiz Henrique ele é esperto por uma questão de sobrevivência. Eu tinha 19 anos quando eu tive o Luiz Henrique, eu era totalmente inexperiente, eu não tinha ninguém pra me ajudar, então tipo assim, é como se você pega pra uma menina que tá sozinha, entrega um bebê e fala, cuida, se vira. E nessa época eu também não tinha muitas amigas, então eu não tinha com quem trocar experiências, isso e aquilo. Então tudo que eu fiz com o Luiz Henrique foi por puro intuito ou por coisas que eu mesma li, que eu mesma busquei pela internet. Não foi por coisas que eu sabia, fazer assim vai dar certo, fazer assim vai dar errado. Então eu acho que com a Liza isso vai ser diferente. Mas a minha forma de pensar, a minha forma de educar, eu acredito que seja mais ou menos a mesma coisa. Se o seu filho faz birra na rua, o que você faz? Chama a atenção dele na hora. Não vou ficar gritando, né, no meio da rua, mas eu vou chamar ele pra perto de mim e vou chamar a atenção dele. Antigamente eu costumava mais, tipo, Luiz Henrique, dava uma olhada pra ele e em casa a gente conversava. Só que eu percebi que com o tempo isso não estava resolvendo, porque ele percebia que na rua ele podia fazer o que ele queria, que eu não ia chamar a atenção dele. Então agora, se ele fizer alguma birra, alguma coisa, eu vou chamar a atenção dele aonde quer que ele esteja. Não vou ficar xingando assim pra todo mundo ver, tá, gente? Eu chamo ele de cantinho e falo. Você quer que a sua bebê fale português ou japonês? Eu vou fazer assim como eu fiz com o Luiz. Primeiro vai aprender português e depois o japonês. Como a gente pretende continuar morando aqui no Japão, então aprender o japonês, o Nihongo no caso, vai ser uma consequência. Assim que ela entrar na escola ou na creche que seja, ela vai aprender o Nihongo. Então eu acho que é fundamental em casa a gente batalhar para eles falarem o português, porque senão esquece. Esquece e as crianças param de falar. E eu não quero que os meus filhos não falem português, porque eu quero passear no Brasil e eu quero que eles também tenham contato com a minha família. E na minha família ninguém vai saber falar japonês, né? E da família do Ítalo, o pai dele fala só. Então, meus filhos têm que saber, né? Você pretende ter quantos filhos? Isabela, eu pretendo ter 5 filhos. Mentira. No momento, os 2 filhos estão ótimos, tá bom. A gente tem o Miguel também, que é como se fosse um filho. Porque ele dá trabalho tanto quanto eu tenho que educar ele, tanto quanto uma criança. Então, pra mim, é como se eu tivesse 3 filhos já. Então, tá bom por aí. Eu acho que... Eu acho não, o Ítalo também não pretende ter mais filhos, não. Você que escolheu o nome do seu primeiro filho e o da Liza. O do Luiz Henrique, sim, foi eu que escolhi. Desde o começo eu tinha como ideia de que ia se chamar alguma coisa Henrique, por causa do nome do meu marido, que é Ítalo Henrique. Então eu segui isso até eu me achar aí no Luiz Henrique. Fui eu que escolhi. E o da Liza agora foi ele que escolheu. Ele falou assim que como eu já tinha escolhido do Luiz Henrique, então nada mais justo que ele escolhesse agora o dela. Se fosse por mim ia se chamar Lara, mas ele quis Liza. Foi ele que escolheu. A Juliana Oliveira, um beijo, Juliana, pergunta: Poli, essa tinta que você usa é especial para gestantes? E sobre a neném, como o Luiz está se comportando com a chegada da irmãzinha? Está enciumado ou algo assim? Juliana, da tinta, eu já fiz um vídeo aqui explicando se grávida pode pintar o cabelo. Então eu te convido aí a assistir esse vídeo.
Quanto o Luiz, ele está sim enciumado, ele está tendo a fase de rebeldia dele, de querer chamar mais atenção, tanto em casa quanto na escola. A gente está passando por uma fase bem difícil com ele, bem trabalhosa, mas é o que eu sempre falo, eu agradeço muito a Deus por eu poder estar em casa nesse momento e estar podendo ficar bem perto dele e poder ajudar ele nesse momento. A chegada de uma criança é tudo muito novo, muda muito e na cabeça dele também tá mudando. Eu percebo que ele tem a ideia de que talvez ele perca o lugarzinho dele de bebê e tal, e porque ele sempre faz comparações, se eu vou gostar mais dela ou dele. Então ele tá tendo esses probleminhas, mas eu acho que com um pouco de paciência e de muito amor a gente consegue conciliar as coisas, né? Ana Paula Lopes, um beijo, Ana Paula. Queria saber de que estado brasileiro você é. E queria saber como você se sente com tantas pessoas acompanhando a sua vida, tantas pessoas que se importam com você e com sua família. Beijos. Beijos, Ana Paula. Eu sou do Paraná, de Apucarana, nasci em Apucarana. E eu me sinto muito feliz e muito grata. Eu sempre agradeço todos os dias por cada pessoa inscrita no meu canal, por cada mensagem que eu recebo. Quando eu falo pra vocês que eu sou muito grata por vocês, pelo carinho que eu recebo de vocês, é porque eu realmente sou muito grata. E eu agradeço a Deus muito por isso, todos os dias, todos os dias. Quando eu leio um comentário de vocês, em muitos comentários eu até choro, eu fico emocionada. E eu falo, meu Deus, será que eu mereço esse carinho, né? Fico emocionada de verdade, sabe? E então, como eu me sinto muito feliz e muito grata. É assim que eu me sinto. A irmã Sara Fernandes. Sara, um beijo, querida. Sara me manda mensagem todos os dias. Quando as mulheres daí estão grávidas, elas fazem chá de fralda ou chá de bebê? Faz tempo que você mora aí? Como que você decidiu ir pra aí? Sara, sobre a minha decisão de vir pra cá e o porquê eu vim pra cá, eu também conto nesse outro vídeo de perguntas que eu já respondi uma vez. E quanto ao chá de fraldas, as japonesas não fazem nada parecido, não tem esse costume não. A Cleusi Antunes, Cleusi também é um amor comigo. Ela me perguntou se aqui tem zoológico e se aqui a gente paga IPTU igual no Brasil. Cleusi, tem zoológico sim. Qualquer dia eu levo vocês em um deles. E IPTU, eu não sei como se chama o imposto que a gente paga aqui, mas sim, também quem tem casa própria aqui paga imposto sim. A Ana Júlia 123 do Instagram me perguntou se eu vou usar o mesmo método com a Liza que eu usei com o Luiz, para ensinar primeiro o português e depois o japonês. E sim, como eu respondi, eu vou fazer o mesmo. Primeiro ela vai aprender português, depois japonês. Você vai gravar o seu parto? Eu pretendo. Gente, isso é uma coisa que vocês me perguntam muito, se eu vou gravar o meu parto, se eu vou filmar. E eu pretendo sim filmar o meu parto. Porém, é uma coisa que não dá pra eu ter certeza, porque na hora da dor, só Deus sabe como que a gente vai ficar, né? E como aqui só tem o Ítalo também, eu tenho minhas amigas, obviamente, mas eu não sei que horas que o nenê vai nascer, eu não sei como vai ser, eu não sei quem vai poder entrar, não sei como vai ser, de verdade, né? Então, eu tenho o Ítalo, ele sabe que eu quero gravar tudo, mas eu não sei se na hora da dor eu vou precisar mais dele do que ele fique gravando alguma coisa, entendeu? Então, eu pretendo, mas não sei dizer se isso vai acontecer. Costa Tatiane, também no Instagram, me perguntou sobre Deus na minha vida, o que ele significa e tudo mais. Eu respondi um pouco pra ela no Instagram. E essas perguntas de Deus, de religião, eu prefiro guardar pra mim, tá ok? Um super beijo. A Laura Amorim, um beijo, Laura. Ela me perguntou se o meu parto vai ser normal ou cesariana. Eu pretendo que seja normal, tô me esforçando pra isso. O Luiz está com algum tipo de ciúme da Liza? Também já respondi. Quando a neném nascer, vai continuar com os vídeos? Sim, vou continuar gravando os vídeos. Eu acho que esse vai ser um motivo a mais ainda pra eu gravar vídeo pra vocês. A Rafaela perguntou se eu pretendo... Rafaela Seabra, um beijo. Rafaela perguntou se eu pretendo ter mais filhos ou 2 já está bom. E pretende ter qual parto? Já respondi as 2 perguntas. Beijo, Rafaela. O Yodi Toda Júnior me perguntou... Perguntou não, ele quer saber 10 comidas que eu sinto mais falta de comer no Brasil. Comida em si eu não sinto muita falta.
Mas bobageira, nossa senhora. As bobageiras do Brasil eu sinto muita falta. Eu não sei se eu vou saber 10 agora de cabeça, até porque eu acho que 5 mil, só o miojo ocupa 5 categorias, tipo miojo caipira, de galinha caipira, miojo de galinha caipira, miojo de galinha caipira, miojo de galinha caipira, miojo de galinha caipira, porque eu amo miojo e não tem miojo aqui, gente, não tenho, não encontro. Traquinas, eu morro de vontade de comer traquinas, aqui não tem. Bis, eu amo bis, eu brinco que bis faz feliz e bis não tem. Suspiro, sabe? Aqueles suspiros de quadradinho. Ai, adoro aquilo e não tem aqui. O teta de nega, não sei se vocês conhecem, mas é um doce que eu sinto muita falta aqui, que é muito gostoso. Que mais? Já nem sei quantos que eu falei. Ah, esses docinhos típicos brasileiros, doce de abóbora, doce de leite, esses docinhos assim que eu sinto falta, assim, que são doce, bem doce. E aqui no Japão os doces não são muito doce. Então eu acho que é mais dessas coisas que eu sinto falta. De comida nem tanto, porque a gente consegue ir num restaurante brasileiro, alguma coisa assim, e matar um pouco da vontade. A Crise Nunes, Crise, um beijo, perguntou: não faz mal pintar o cabelo quando está grávida? E foi difícil você conseguir ir para o Japão? Como eu falei, do meu cabelo já tem vídeo explicando. E se foi difícil vir para o Japão, também já tem um vídeo explicando. Eu vou deixar aqui no box de informações para vocês os 2 vídeos, tá ok? A Ana Beatriz, um beijo, Ana. Ana Beatriz 3147 do Instagram me perguntou: você vai em alguma igreja aí no Japão? Ana, já frequentei algumas igrejas aqui do Japão e hoje, no momento, não estou frequentando nenhuma. A Caroline Reiner, acho que é assim que pronuncia seu nome, um beijo, Caroline, é do Instagram, me perguntou: qual é o pior verão, do Brasil ou o verão do Japão? Adoro seus vídeos. Com certeza é o verão do Japão, gente. Eu posso falar com certeza porque eu já presenciei, já vivi os 2 verão. E com certeza o do Japão é bem pior. É um verão, o verão daquele, além de ser muito quente, ele é muito seco. E se você realmente não se cuidar e não se hidratar muito, você passa muito mal. O verão do Japão, com certeza. A Isabelle Oliveira, um beijo, Isabelle, me perguntou: o nome do Luiz Henrique é por causa do segundo nome do seu esposo? Igual a Liza Andressa é por causa do seu nome? Sim, como eu falei, né, que eu escolhi o nome dele e eu escolhi o Luiz porque eu queria o Luiz Henrique, e ele também colocou Andressa por causa do meu nome de Poliana Andressa. A Lígia Poliane, minha xará, me perguntou sobre a licença maternidade. Aí no Japão, a minha perguntinha, como funciona? Como funciona a licença maternidade aqui no Japão? Lígia, estou vivendo isso pela primeira vez, de como lidar com a licença maternidade. Porque quando eu tive o Luiz Henrique, eu saí do meu serviço. Com 3 meses de gravidez, eu pedi as contas porque eu passei muito mal e eu achei melhor me desligar da firma. Dessa vez, eu já estava pensando em quando tivesse um filho e tal, por isso eu entrei já num plano de saúde para eu conseguir ficar vinculada com a firma por um tempo e não pedir minhas contas. Mas até onde eu sei, a licença maternidade aqui no Japão é de 98 dias, se eu não me engano. 6 semanas antes do parto e 8 semanas depois 6 semanas antes e 8 semanas depois do parto. É mais ou menos isso. E se você quiser continuar com a criança em casa, eu sei que daí você pode ir no seguro-desemprego e consegue ficar mais 1 ano em casa com a criança. É mais ou menos isso. Eu ainda não sei muito bem como funciona isso, porque eu tô vivendo isso agora. Mas na medida que eu for sabendo e vivendo isso, eu posso ir falando melhor. A Tatiane28 Thalisson, um beijo, Tatiane. Queria saber como foi para você aprender a falar japonês. Foi difícil? E como foi sua adaptação aí no Japão? Bem, sobre a adaptação eu já respondi. E quanto a aprender a falar japonês, eu ainda estou aprendendo, porque o que eu sei é muito pouco, não é o suficiente, por exemplo, para eu conseguir ir no médico sozinha. Eu não consigo, eu me sinto super insegura, então é uma língua muito difícil. A Núbia Dias, um beijo, Núbia. Núbia é a madrinha da minha sobrinha linda.
Aí no Japão, as mulheres têm costume de fazer chá de bebê. Você pretende fazer? Quando ganhar essa princesinha aí, vai ter parente que vai te ajudar, te acompanhar após o parto? Como eu falei do chá de bebê, não tem. E se eu pretendo fazer, não, também eu não pretendo fazer. Eu cheguei a pensar na possibilidade, algumas amigas minhas falou pra gente fazer e tudo mais, mas eu cheguei a uma conclusão de que era melhor eu não fazer, então eu decidi não fazer. Quanto ter alguém aqui pra me ajudar também não tenho. Como aqui a gente não tem parente, não tem nada assim, fica mais difícil, então a gente acaba tendo que se virar meio sozinha mesmo, né? A gente tem os amigos da gente, não vão pensar, nossa, que amigos ingratos. Mas cada um tem sua vida, todo mundo trabalha, então fica um pouco difícil, né? Então a gente tem que se virar sozinha, como que da maneira que dá, né? Um beijo, Núbia. Você vai gravar. A Gi Constantinov, um beijo, Gi. Tá perguntando se eu vou gravar quando a bebê nascer. Já respondi. Gente, eu acredito que eu tenha respondido tudo. O vídeo ficou super longo, eu espero que vocês assistam até o final. E eu queria pedir um favor muito grande para vocês. Se alguma dessas perguntas que eu respondi hoje, vocês verem alguém perguntando em algum outro vídeo meu, se vocês puderem, responda para mim, me ajuda a responder os comentários. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou mais alguma dúvida ou alguma coisa que eu não expliquei direito e vocês ainda queiram saber ou ainda ficou em dúvida, se sintam à vontade também para me perguntar aqui, tá ok? Caso eu não esteja respondendo o seu comentário, é o que eu sempre falo em todos os vídeos, é porque não está permitido para mim responder, não aparece a opção responder, porque senão eu respondo todos os comentários, tá ok? Se eu dei um like no seu comentário é porque eu vi, se eu não respondi é porque realmente não deu. Me acompanhe na fanpage, quem puder, me manda mensagem por lá, eu adoro receber as mensagens e eu sempre respondo vocês. No Instagram também, eu sempre posto fotos e por lá eu também consigo responder vocês, tá ok? Então pra gente ficar mais perto, me acompanhe nas redes sociais. E se você ainda não é inscrito no meu canal, te convido a se inscrever e acompanhar os vídeos daqui pra frente, tá ok? Um super beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!